Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 31 marca um ponto de transição crucial na vida de Jacó. Após 20 anos de serviço na casa de Labão, ele decide que é hora de voltar à sua terra natal, levando consigo suas esposas, filhos e toda a riqueza que acumulou durante esse período. O capítulo também descreve o confronto final entre Jacó e Labão, revelando tensões familiares e a maneira como Deus protege e guia Jacó em meio a essas dificuldades. A narrativa começa com Jacó percebendo que a atitude de Labão e de seus filhos mudou em relação a ele. Eles começaram a olhar para Jacó com inveja e desconfiança por causa de sua crescente prosperidade. Além disso, o Senhor fala diretamente a Jacó, dizendo: "Torna-te a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo." Gênesis capítulo 31, versículo 3. Esse comando divino é um chamado claro para que Jacó retorne à terra prometida, a Canaã, onde Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão e Isaque. Antes de partir, Jacó chama suas esposas, Leia e Raquel, ao campo para discutir a situação. Ele relata como Labão o enganou repetidamente, mudando seu salário 10 vezes, mas como Deus, em sua fidelidade, sempre protegeu Jacó e o abençoou. Ele explica que, mesmo quando Labão tentava privá-lo dos melhores animais, Deus interveio e garantiu que Jacó prosperasse, fazendo com que os animais mais fortes e saudáveis fossem para ele. Jacó também compartilha uma visão que teve, na qual o anjo de Deus falou com ele e disse que ele deveria retornar à terra de seus pais, prometendo que Deus estaria com ele. Essa visão reforça a certeza de que sua prosperidade não foi apenas fruto de sua astúcia, mas principalmente da providência e intervenção divina. Diante disso, Leia e Raquel concordam com Jacó, reconhecendo que Labão não tinha mais consideração por elas e que sua herança na casa do pai havia sido negligenciada. Jacó então decide partir em segredo. Ele reúne suas esposas, filhos, rebanhos e todos os seus bens e deixa a casa de Labão sem avisá-lo. Eles se dirigem para a terra de Canaã, atravessando o rio Eufrates e viajando em direção ao monte Gileade. No entanto, enquanto Jacó e sua família estavam a caminho, Raquel faz algo que mais tarde causaria um grande problema. Ela rouba os ídolos domésticos de seu pai, Labão. Gênesis capítulo 31, versículo 19. Depois de 3 dias, Labão descobre que Jacó havia fugido. Ele rapidamente reúne seus parentes e sai em perseguição, alcançando Jacó após 7 dias. Antes de Labão confrontar Jacó, porém, Deus aparece a Labão em um sonho e o adverte: "Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal." Gênesis capítulo 31, versículo 24. Isso demonstra que, mesmo em meio a essa tensão familiar, Deus estava protegendo Jacó e limitando o que Labão poderia fazer. Quando Labão finalmente alcança Jacó, ele o confronta com palavras misturadas de acusação e frustração. Ele pergunta por que Jacó fugiu secretamente sem se despedir e acusa Jacó de roubar seus deuses. Jacó responde explicando que fugiu em segredo por medo de que Labão o impedisse de partir com suas esposas e filhos. Ele afirma que, em relação ao roubo dos ídolos, não sabia de nada e permite que Labão procure entre seus pertences para encontrar o que foi levado. Aqui temos um momento de tensão, pois Labão começa a vasculhar as tendas de Jacó, Leia e Raquel em busca dos ídolos. Quando ele chega à tenda de Raquel, ela esconde os ídolos na sela de um camelo e senta sobre eles. Quando seu pai entra na tenda, ela se desculpa por não se levantar, dizendo que estava menstruada. Labão, então, não encontra os ídolos, e o roubo passa despercebido. Gênesis capítulo 31, versículos 33 a 35. Esse detalhe sobre Raquel esconde um conflito espiritual e cultural maior, pois os ídolos representam a ligação da família de Labão com práticas pagãs. Algo que Deus mais tarde confrontaria em Israel. Após a busca fracassada, Jacó finalmente se sente livre para confrontar Labão. Ele expressa sua frustração e raiva pelos anos de serviço e pelas constantes tentativas de Labão de prejudicá-lo. Jacó lembra que trabalhou por 20 anos, 14 deles por suas 2 filhas e 6 por seu rebanho. E que, apesar das mudanças constantes no salário e das dificuldades, Deus sempre o protegeu e o abençoou. Ele diz que, se não fosse pela intervenção de Deus, Labão o teria mandado embora de mãos vazias.
Labão, por sua vez, reconhece que as esposas de Jacó, seus filhos e seus rebanhos, tecnicamente eram seus parentes. Mas ele também reconhece que não poderia fazer nada contra Jacó. Então, os dois decidem fazer uma aliança de paz. Eles erguem um monte de pedras como testemunho de sua aliança. E Labão diz que esse monte seria um testemunho de que nenhum dos dois ultrapassaria aquele marco para fazer mal ao outro. Eles também juram que Deus será testemunha dessa aliança. Gênesis capítulo 31, versículos 44 a 53. O capítulo termina com Jacó oferecendo um sacrifício no monte e convidando seus parentes para uma refeição em sinal de paz. No dia seguinte, Labão se despede de suas filhas e netos, abençoa-os e volta para sua terra. Gênesis capítulo 31, versículo 55. Jacó, por sua vez, continua sua jornada para Canaã, sabendo que Deus estava com ele. Gênesis capítulo 31 nos oferece várias lições importantes. Primeiro, vemos como Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando enfrentamos oposição ou pessoas que tentam nos prejudicar. Jacó foi protegido e abençoado por Deus, apesar das tentativas de Labão de enganá-lo e prejudicá-lo ao longo dos anos. Isso nos lembra que, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la, independentemente das circunstâncias. Outro ponto importante é o caráter de Jacó. Embora ele tivesse começado sua jornada como um homem astuto, conhecido por enganar seu irmão e seu pai, agora vemos um Jacó que aprendeu a confiar mais em Deus. Ele reconhece que sua prosperidade não vem de seus próprios esforços ou habilidades, mas da mão de Deus que o protegeu e o abençoou. Esse reconhecimento é um passo importante no crescimento espiritual de Jacó. Além disso, o roubo dos ídolos por Raquel levanta questões sobre a mistura de crenças e valores dentro da família de Jacó. Embora ele estivesse se distanciando das influências pagãs de Labão, ainda havia resquícios dessas práticas em sua casa, algo que Deus eventualmente corrigiria. Isso nos lembra da importância de deixar para trás antigos hábitos e influências espirituais quando nos comprometemos a seguir a Deus. Por fim, a aliança entre Jacó e Labão nos ensina sobre o poder da reconciliação. Apesar das diferenças e do histórico de enganos, os dois homens são capazes de chegar a um acordo de paz, reconhecendo que Deus estava observando suas ações. A construção do monte de pedras como um memorial de sua aliança é um lembrete de que Deus é uma testemunha de nossos compromissos e relacionamentos, e devemos sempre buscar viver em paz, conforme possível. Esse capítulo marca o fim da vida de Jacó na casa de Labão e o início de seu retorno à terra prometida. Ele deixa para trás uma temporada difícil, mas cheia de aprendizado, e avança em direção ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.